Evangelho de João, capítulo de número 13. João 13. Eu quero ler um texto bem devagar, compassado, tranquilo. Quero que você acompanhe esse texto na sua Bíblia. Eu gostaria que vocês que estão no fundo viessem mais para frente, para ficar bonito na foto e cheiroso. João 13, no versículo 31 em diante, eu gostaria que você pensasse muito no que você está lendo, acompanhasse. Quem está sem Bíblia aí? Ô Brunão, beleza? High-tech, faz tempo que eu não vejo o Bruno. Quem está sem Bíblia aí? Levanta a mão, fala, eu estou. Então eu quero que quem tem Bíblia sente perto desses irmãos. Levanta quem tem Bíblia aí, senta perto de todo mundo. Vai ler texto hoje. Não vai precisar falar. Ô Igor, vem você aqui para cima também. O Igor é seminarista, é bom. Pô, eu não olhei, mas não vi. Aí fica estranho. Senta ali, Igor. Evangelho de João, capítulo 13, verso de número 31. Gente, todo mundo está sentado, quem tem Bíblia já compartilhou, está todo mundo acompanhando aí? Então vamos ler esse texto. Diz assim: quando ele saiu, disse Jesus, esse ele aí é Judas Iscariotes, tá? Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Verso de número 34, pense muito nesse verso. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. E replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Esse assunto aqui, esse texto, fala a respeito do amor de Jesus para com as pessoas. Um novo mandamento: amar-nos uns aos outros, como Jesus amou. Será que a gente tem essa disposição? Por que eu chamei aquele povo para sentar lá? Enfeite de culto? Não, porque não levam jeito para isso. Só a minha esposa leva, mas o restante lá não. É tudo mal acabado. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta a respeito do que nós lemos para eles, e eu vou pedir para que eles também comecem a comentar esse texto agora. Se você tiver uma pergunta para fazer, faça. Onde esse texto se aplica na igreja? Será que hoje nós temos nos amado uns aos outros? Que ponto do amor nós temos chegado? Quem está nos acompanhando pela internet também, se você quiser mandar a tua pergunta, você pode mandar pelo Facebook da Igreja Batista, batistapeder.org.br, pelo site, ou pelo Facebook. As perguntas vão chegar ali atrás na nossa
na mesa, e depois a Carol e o Alexandre vão enviá-las até nós, até esse povo aqui. Igor, seminarista, Rafa, ministro de louvor, Ricardo, estudioso da palavra, Rodrigão, ministro de louvor, futuro pastor da igreja, Ricardinho, líder do Ministério de Louvor e de Teatro da igreja, ministro de louvor da nossa igreja, um abençoado. Bruno faz parte da liderança da igreja, nasceu no batistério, o parto dele foi normal, foi o primeiro parto humanizado da igreja. E a bispa Karina, que além de tudo, meu irmão, é minha esposa. Beleza? É nós, né? Fera. Eu gostaria que algum de vocês aí pegasse um microfone e começasse a falar a respeito do amor de Deus, hoje, como ele tem sido revelado na igreja. No meio dos jovens, o contexto nosso é Juba. Eu vou falar de novo, aí vai ficar bonito, né? O contexto nosso é Juba. Aí, ó, tá vendo? Aí ficou high-tech. Nós vamos falar sobre o amor de Jesus. O Igor está tirando um cartão de crédito ali, para pagar a conta. E eu gostaria que você formulasse a tua pergunta, em cima do texto que a gente leu. Novo mandamento vos dou. Que mandamento que é esse? Não existia o mandamento de nos amarmos uns aos outros? Por que Jesus disse novo mandamento? Por que será? Por quê? Quem tiver uma pergunta, levante a mão, eu vou até aí, tá? Fica à vontade, viu, Rafa? Não tinha nada combinado, eles foram pegos de surpresa, tá? Amor, muito bom, uma palavra muito linda. 1 Coríntios 13, eu vou ler aqui para falar um pouquinho, não estou fugindo do assunto, tá bom? Se alguém quiser perguntar, pode perguntar aí para os companheiros, vou ter que ler aqui, tá bom? 1 Coríntios 13 diz alguns atributos, algumas características sobre o amor. Acho que todo mundo conhece, né? Quando você está apaixonadinho pelo irmãozinho ou pela irmãzinha, você vai ler direto lá, né? A gente lê direto lá, né? É normal. Normal, estou nesse negócio também. Amém? Lá diz assim, 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é grosseiro nem egoísta, não é irritadiço, nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre crê, sempre crê. Sempre espera o melhor, tudo suporta. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Porém, o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas e o conhecido passarão. Portanto, agora sabemos muito pouco, mesmo com nossos dons e profecia dos mais dotados e imperfeitos. Entretanto, quando tivermos sido aperfeiçoados, então o que é imperfeito desaparecerá. Aqui diz que vai passar os dons, vai passar os talentos, e de novo dá um grande valor ao amor. O amor, vou ter que falar um pouquinho sobre ele, né? O amor, ele é a essência de Deus. Até a própria Bíblia diz em outro texto que Deus é amor, Ele é a essência, Ele é que nos une, Ele que nos faz, mesmo as desgraças acontecendo, não é o dom do louvor, não é o dom da profecia, não é o dom do Colgate, da revelação, revelamento ou alguma coisa assim, o dom da cura que nos vai aperfeiçoar para estar no caminho de Deus correto, é o amor. O amor, ele tem todos esses pontos que ele nos, como posso dizer, ele nos tira tudo aquilo que é imperfeito, e Deus se agrada. Tenho certeza que Deus, ele exalta bastante o amor por causa disso. Por exemplo, hoje no nosso meio de jovens, eu tenho muita dificuldade de amar, eu ajudo, converso muito, discipulo, corro atrás, apago fogueira, algumas coisas assim, mas normal. Mas muitas vezes eu faço isso, não é nem com amor à pessoa, é com amor a Deus.
É meio doido isso, né? Mas não tá bom? A Bíblia diz em outro versículo que se eu falar que eu amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou mentiroso. Então, tipo assim, toda obra que eu posso estar fazendo para a pessoa, estou falando que eu estou amando a Deus, mas não estou amando a pessoa, eu estou sendo mentiroso. Então é algo que eu, particularmente no meio de jovens, eu tenho lutado contra isso. Eu preciso fazer para a pessoa com amor, porque fazer pro Ericão, que é meu amigo, tá todo dia, me chama para jantar, almoçar na casa dele, paga a pizza, não é fácil pra caramba. Agora o Digão que vai em casa e come tudo, é difícil, meu. Tinha que usar você, Digão. Então, agora eu vou passar para os outros, não vou falar demais, tá bom? Alguma pergunta? Pergunta para ele. Alguma pergunta? Se tiver, eu vou passar para ele de volta, entendeu? É interessantíssimo esse assunto que o pastor trouxe aqui, né, em João, capítulo 13. Eu gostaria de fazer alguns comentários. O que me chama muita atenção aqui, nesse texto, é o versículo 34, que diz assim: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros." Isso daqui é algo muito complexo, porque vamos imaginar, vamos voltar, trazer o contexto, né, de Jesus Cristo. Imagina a hora que Jesus estava sendo crucificado e as pessoas batendo nele, né, pessoas que maltratavam ele de todas as formas, físicas, psicológicas, psíquicas, de qualquer forma. Ele foi humilhado de formas gigantescamente inimagináveis, sendo filho de Deus, né, o Criador, sendo Deus. E aí ele fala assim: amei uns aos outros como eu vos amei. Se alguém nos ofende, é muito difícil, né, você falar que ama ele, sendo que você foi ofendido, você foi humilhado. Muitas vezes nós nos voltamos ao Criador ainda em oração, pedindo, né, mas me faça justiça, porque eu fui humilhado, né? E o quanto Jesus foi humilhado. Meu pai sempre comenta isso. Fala, tanta humilhação que a gente acha que passa, mas Jesus foi muito mais humilhado. E quando ele fala de amor, é algo muito profundo, porque o amor que a gente imagina é além. É como a palavra diz, amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Imagina esse tal maneira. Esse amor é um amor que nós não conseguimos conceber, mas um amor que é aperfeiçoado em Cristo através da palavra. E muito interessante quando a gente vai lá para 1 Coríntios, onde 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz assim: sendo assim, permanecem até o momento esses três, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Então, o maior deles é o amor. Tudo passará, mas o amor não. O amor de Cristo por nós não passará. Então, outra situação muito fantástica também é aquele momento em que ele está na cruz e ele pede, né, perdoa o pecado. Esse povo não sabe o que está fazendo. Então, nós teríamos essa capacidade de perdoar o nosso irmão em meio a uma humilhação pública, uma humilhação tão poderosa como aquela ali. Você teria a capacidade de amar a esse ponto, de pedir a Deus: perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Ou perdoai o pecado do meu irmão, perdoai, porque estou sendo humilhado, né? Como se nós também pudéssemos estar nessa situação, mas não. Então esse amor é um amor muito, muito grandioso. E ele é aperfeiçoado como tudo em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler também só mais um pedacinho, antes que eu falo muito, o pastor fala que eu estou falando demais. Aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Esse texto me chama muita atenção e me traz um pouco para a praticidade do amor que Cristo nos traz, né, em diversos textos. Aqui fala assim: as atitudes demonstram a fé. E ele relata aqui, de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém pode afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Isso é muito interessante. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Esse texto fala de fé e obras, né?
O que tem a ver as obras com o amor? Quando nós praticamos boas obras em relação ao nosso irmão, nós trazemos parte do amor que Cristo tenta desenvolver em nós através da nossa capacidade de deixar o trabalhar do Espírito Santo. Então, eu vejo esse texto como algo muito importante para os nossos dias. Muitas vezes nós estamos preocupados com situações em que nos atingem, situações em que chegam até nós, mas nós não estamos preocupados em olhar para o lado e ver um irmão que está necessitado. Muitas vezes tanto de coisas físicas, mas muitas vezes, principalmente, por situações que atingem o psicológico. Às vezes o seu irmão ele está triste e você não teve a capacidade de olhar para ele com tamanho amor para perguntar como você está. Você necessita de uma palavra, você necessita conversar sobre algum problema. Então, em meio aos jovens, isso é muito interessante, não só aos jovens, mas aos irmãos da igreja. Nós nos atentarmos e tentar aperfeiçoar esse amor de acordo com o que Cristo nos ensina, através da atenção um com o outro. Amai-vos como a si mesmos. Nós prestamos atenção nas nossas necessidades, né? Eu tenho noção do que eu quero para hoje, o que eu quero para amanhã, mas porque sou eu. Será que eu me preocupo no que o meu irmão está querendo, o que ele está precisando, o que ele está necessitando? Então isso deve ser algo que deve ser construído mediante a nossa submissão à palavra de Deus e ao nosso aprendizado com Cristo. Deve ser algo, é uma evolução. Como tudo na palavra é uma evolução. A nossa fé é uma evolução. Quando somos chamados por Cristo, Ele nos desenvolve, Ele nos treina. Então, eu acho muito interessante isso. Agora eu vou passar para o Digão, porque senão eu paro de falar. Digão. O Ricardo falou um negócio muito interessante. Eu tenho certeza que prestaram atenção. Ele falou que o amor, o relacionamento, a preocupação é uma construção. É uma construção evolutiva. Ela vai evoluindo, vai crescendo. Quanto mais a gente ama, mais a gente aprende a amar. Quanto mais nós amamos, mais nós aprendemos a conviver com as falhas, os defeitos, as dificuldades e as diferenças que nós temos para com o nosso irmão. Próximo aí. Gente, levante a mão. Opa, aleluia. O Rodrigo? Peraí, só um minutinho, Marinho, estou chegando. Pode ficar de pé, Marinho. Marinho, Vini. Universitários perguntam. Eu vejo assim, quando a gente fala em amor ao próximo, eu penso muito em fazer boas ações, né? Ajudar alguém, sei lá, dar uma carona financeiramente, ajudar o próximo, né? Dar uma carona, né? É verdade. Mas tem alguns momentos que você se depara de repente com alguém que está se aproveitando da sua situação. Você pensa, puxa, aquela pessoa se dá uma mão que é o braço. E se você em algum momento você fala não para essa pessoa, você está amando ele? Essa que é a pergunta. Uau! Responder? Jesus! O não faz parte do amor. Você deve falar não quando a pessoa precisa ouvir um não. Não quando a pessoa pede carona, né? Não. Aí, sim. A gente deve amar, sim. Aliás, falta amor hoje, eu acho, muito no nosso meio, infelizmente. Nós estamos mais presos nos nossos afazeres diários, que são muitos, e já consomem todo o nosso tempo, e aí a gente não tem tempo para amar ninguém, né? Às vezes, nem a gente mesmo. Você faz as coisas mecanicamente, porque você já está acostumado, assim como escovar o dente, comer e tomar banho, você faz tudo no seu dia a dia, sem prestar atenção no que você faz. E eu falo assim que falta equilíbrio para a igreja hoje, nessa parte, porque a gente fica só preso nos afazeres e o próximo fica para a próxima, que nunca chega, né? A gente deve, sim, ser servo, né? Se nós temos a oportunidade de ajudar o nosso irmão, a gente tem que ajudar o nosso irmão, faz parte, mas com relação ao irmão também ser folgado, a gente tem que ensinar o nosso irmão folgado, né?
Não pode dar pão todo dia para a pessoa se ela tem a oportunidade de trabalhar e comprar o pão. Né? É como ensinar nosso filho. Né? Quem tem filho, a maioria de vocês não tem, mas quando vocês tiverem, vocês saberão disso. A criança não pode receber só sim da gente. Né? Vai chegar um dia que ele vai querer comprar um avião e você não vai ter dinheiro para comprar esse avião, e aí? Ele vai morrer doente? Não, gente. BNDES financia. Eles têm que aprender, sim, ouvir não. E todo mundo tem que aprender, faz parte da nossa vida, a andar com as pernas. Né? Quando o nosso irmão estiver numa dificuldade, ele está lá se esforçando, trabalhando, ou está desempregado, mas está procurando, está se esforçando, a gente tem, sim, que fazer a nossa parte, ajudar. Agora, quando ele está folgando, ele tem que saber ouvir não. Porque eu falo assim que na igreja, no nosso convívio diário com as pessoas, o mais complicado é você conseguir conviver com as dificuldades do outro. O que são as dificuldades? Os defeitos. Né? Eu tenho defeito, o pastor tem defeito, o Bruno tem defeito, todos aqui têm defeitos. Né? E, assim, quando a gente conhece uma pessoa e ela é amável, tal, ela é boazinha, você está lá, todo amor para a pessoa. Você ama, é MA, né, tudo mais. Mas, quando ela ouve o primeiro não da nossa boca, ou ela vê o primeiro defeito que nós temos, acabou tudo. Então, acho que a gente não pode ser santo demais ao ponto de ver os defeitos do nosso irmão e achar assim superior a ele, né? E também assim não julgar, né? E entender que todos nós temos defeitos, somos falhos, todos nós somos. E na minha opinião, que sou assim um pouco até chata com relação a isso, não é uma parte muito importante do amor, muito, uma das mais importantes. Alguém quer falar? Você? Dando início, pegando um pouquinho de carona com a Karina, que o Ricardo falou, sobre o amor ao próximo, se eu preocupar com o próximo, em Levíticos, capítulo 19, do versículo 16, diz o seguinte, não precisa abrir não, só escuta. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Esse versículo se resume em tudo o que eles falaram. Você amar o próximo, você se preocupar, você não falar mal. Se você vê algum irmão seu cometendo alguma atitude errada, não já sai falando para a rádio peão da igreja, ora por ele, ou então chega até ele, particular, conversa com ele. Pô, meu amado, está errado, faz diferente. E quando você desmoraliza alguém, fala mal de alguém, você está falando mal de Cristo, porque a Bíblia fala que a gente somos imagens e semelhanças do Senhor. Se eu falo mal do Ricardo, se eu construo uma pessoa na mente do Ricardo pelo Bruno, eu automaticamente estou falando mal de Cristo. Então, aqui não acontece isso. Graças a Deus. Aqui não acontece isso. Só lá no Afeganistão acontece isso. Mas o amor ele se resume em você levantar a moral do seu próximo para as outras pessoas. Não falar mal. Mas se alguém fala mal daquela pessoa, não faça como ele, faça diferença. Não, ele é benção. Procura alguma qualidade que ele deve ter alguma qualidade. Amém? Boa, Digão. Felipe tem uma pergunta para fazer aqui. Uma pessoa que não... Você fala de graça. Aleluia. Ele só está ficando de pé, viu? Fica de pé. Calma aí. Uma pessoa que não demonstra amor por Deus e nem pelas pessoas, pelos irmãos, o que pode acontecer com essa pessoa? Ele só demonstra ódio, por exemplo, pelos irmãos e pelas pessoas. O que acontece com essa pessoa e Deus continua amando ela? Deus continua demonstrando amor para essa pessoa? Só isso, pessoal. Obrigado. Felipe, excelente pergunta do Felipe. Excelente. É que você chamou ele, mas eu queria complementar o assunto passado.
Complemente. Lembra da tua pergunta. Eu me perdi também na pergunta dele, então. Não, depois ele vai fazer de novo. A gente estava falando sobre amor, né? Sobre corrigir, de falar não. É fácil, é só você pegar o exemplo da sua mãe. Quando você nasce, ela te carrega, ela deita com você, ela te amamenta, ela faz de tudo para você. Só que chega uma hora que em muitas famílias, vamos supor, o menino faz 18 anos, a mãe, tem umas mães que é de Deus. Tem umas mães que vai lá, ó, vai cuidar da sua vida, vai trabalhar. E tem muitas famílias que a mãe fica ali no pé. E fica, esse amor aí, dela para com o filho é excelente, é o amor que Jesus teve com toda a humanidade, eu creio. Só que se não tiver esse impasse da mãe falar, ó, você é homem, você é uma mulher, vai, cria, sai, vai trabalhar, vai fazer isso, aquilo, a pessoa vai acostumando. E aí ela começa a fazer esse tipo de amizade que a gente falou, e a pessoa começa a depender dos outros. Porque ela nunca teve uma experiência de trabalhar sozinha, de fazer, de ter um autocontrole, ter uma autoconfiança no poder que ela tem, no poder de decidir, de tomar uma posição e falar assim, eu consigo fazer isso. Às vezes a música mesmo, eu posso falar de música. Quando eu comecei a tocar música, nossa, essa música é misericórdia. Quando eu tocar a barratata da minha perna vai ter que estar dessa grossura, o braço vai ter que estar, não tem. E sempre com aquele medo, não vou conseguir. É a mesma coisa. Se você depende da sua mãe até, cada um sabe determinado ponto, a idade, sei lá. Você pode até ver, aquelas pessoas que não dependeram do pai para crescer, você fala, nossa, esse cara é batalhador, hein? Esse aí perdeu o pai quando era... Mas você viu onde ele está hoje? Por quê? Porque aprende a se virar. E às vezes o erro nosso é dentro de casa mesmo. A mãe adula, e o filho fica assim para sempre. Até que ele chega Deus pega lá a orelha dele e fala, ó, acorda, filho, confiança em ti, eu estou contigo, eu sou contigo, vá à frente, não desiste. Era isso. Agora, a pergunta do Felipe eu não entendi. O Ricardo tocou um ponto muito legal, aí você já faz a pergunta, Fê. A pessoa que vive na dependência do pai e da mãe, constantemente, debaixo da asa, que o pai sempre toma as dores, a mãe sempre... Quem que mexeu com meu filho aí? Vai na porta da escola fazer barraco. Vocês nunca viram isso, graças a Deus, né? Nunca participaram da vida de ninguém. Ai, filho, leva 2 blusas, porque uma só... Ai, vai que você pega um resfriado, tá saindo uma frente fria da Argentina, descolou um iceberg lá no Alasca, vai que esfria aqui, você pega um resfriadinho, a mamãe dá paracetamol, dá não sei o que, analgésico, antitérmico, anti-tudo, dá um anti-vergonha na cara para ele. Esse camarada, ou essa camarada, vai ter uma dificuldade gigantesca de ter um relacionamento com Deus, porque aprendeu a depender de pessoas, ou da pessoa, mãe, ou pai, ou um amigo, ou a esposa, ou sei lá quem, não consegue decidir e não consegue ter um relacionamento com Deus, não consegue andar de fé em fé, não consegue arriscar, não toma uma posição, tem medo de tudo. Bom comentário, Ricardo. Felipe, fique em pé, por favor, calma, tranquilo, aí, ó. É tão fácil, né? Então, é uma pessoa que está dentro da igreja, não necessariamente, pode estar dentro da igreja, mas ela só demonstra ódio pelas pessoas e por Deus. Ela não demonstra amor nenhum pelas pessoas. O que pode acontecer com essa pessoa, ou o que acontece, e Deus continua demonstrando amor por essa pessoa, Ele continua mostrando o seu amor para com ela e tentando ainda resolver, sendo que Ele já decidiu essa vida, Ele não quer demonstrar amor por ninguém. Excelente pergunta. Eu vou falar então um pedacinho que eu acho. Deus nunca vai desistir da pessoa, a não ser que ele voltar, já era, né? Aí não... Agora o ódio da pessoa
para mim é uma cegueira espiritual, porque ela tendo ódio da pessoa, a outra pessoa está vivendo, a não ser que ela magoou essa pessoa para ela ter ódio da pessoa, entendeu? Para ser bem breve aqui, que eu tenho que sair, no mínimo, depressão, vou sair dessa igreja porque ninguém me ama. Na verdade, ele que não está amando. Então, eu deixo esse comentário. Eu acho que o ódio vai trazer amargura para ele mesmo e ele vai achar que o defeito está em todos. Mas ele que precisa se avaliar e tomar uma decisão. Eu gostei da pergunta lá do não. Vou falar das duas, tá bom? Rapidinho. O não, ele é muito educativo, ele pode ser, né? É que ele tem que ser um não, mas com um porquê depois. Eu, desde criança, sou assim. Mãe, quero aquilo ali. Não. Quero aquilo ali. Não. E eu, toda vez. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Ó, até hoje ela fala isso. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Mãe. Então, ela sempre dava um porquê. Eu sempre queria os porquês das coisas, né? E até para a nossa vida cristã tem que ser assim. Não murmurar contra Deus. Mas o pastor falou não. Pergunta para ele, por quê, pastor? Sua mãe falou não. Por quê, mãe? Deus falou não. Deus, por quê? Fala com carinho com ele, tá? Por quê, Deus? Dá para responder? Então, não, ele é educativo, né? Com uma resposta depois também. Um porquê, a gente tem que ter esse porquê. Sobre o Felipe falou sobre se Deus nos ama, né? Ele fez duas perguntas, na parte B da pergunta dele. Se Deus nos ama mesmo se a gente não ama Ele? Sim, porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Ele amou e entregou Jesus. É fato, ponto, ninguém mexe isso. Agora, se a gente não quer o amor de Deus, está lá como se fosse em Apocalipse, ele está à porta batendo, a gente abre ou não, depende da gente. E nessa questão do ódio, até foi um pouquinho sussurro aqui do Igor, a gente não está dando microfone para ele hoje, tá? Ele vai ficar sem falar no microfone. Deu um sussurro aqui e eu dei uma pensada. Que tipo assim, a pessoa ela tem ódio de alguém porque, primeiro, ela tem ódio dela mesma. Uma pessoa que se ama, ela entende realmente o que é o amor. Ela vai externando, ela não consegue segurar. Não é narcisismo, frente do espelho. Eu nem faço isso porque não tem como, né? Mas não é isso, aquele bom, esse amor de 1 Coríntios 13, esse amor bom, esse amor sincero que vem de Deus, a pessoa automaticamente consegue colocando, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a gente fala, a gente externa, a gente coloca para fora, tudo aquilo que o nosso coração está cheio. Então, se a gente está nos amando, se a gente tem amor no coração, isso automático externa. Um coração alegre formoseia o rosto. Se a gente tem amor, o nosso rosto ele demonstra amor, ele externa para fora. Então, a pessoa ela está assim por causa disso. E Deus, não adianta, a gente pode amar, fazer qualquer prova de amor para Deus. Ele já amou, é fato. A gente tem um mérito, algo muito bonito de falar assim, Deus, eu quero. E Deus vai trabalhando. Amém? Respondi, não respondi? Deixa eu só fazer uma perguntinha aí, aproveitar um gancho aqui que eu anotei. De fato, nós temos nos amado uns aos outros? De fato, a gente tem se preocupado com o nosso próximo? De fato, a gente tem entendido que igreja, comunidade, é conviver com as dificuldades do outro? A gente está aberto para conviver com as dificuldades do outro? Ou disposto a conviver com a dificuldade do outro? Depois o Felipe tem outra pergunta. Nós estamos assim? É rapidinho. É que a gente se prende muito naquele versículo, né? Suportar-vos em amor. Eu tenho que suportar, eu não tenho que amar. Não, eu suporto, irmão, pode fazer o que você quiser, mas não conta comigo não. Acho que esse versículo aí dá uma, assim, ao meu ver, um alerta. Suporte, irmão, pelo amor de Deus. Então,
acho que esse amor que Jesus falou, não é tipo suportar. Eu tive uma experiência, não é... Tá suportando, ajudar. Agora, que nem uma experiência que eu tive 2, 3 semanas atrás. O cara pediu lanche para mim e é um andarilho e tal. E eu fiquei bravo com ele. Eu falei, não, cara, você tem que tomar vergonha na cara. Falei, cara, você tem que ir para a igreja, cara. E eu já preguei, você já era da casa, não sei o que lá. Eu falei um monte para ele e fiquei muito nervoso. Fiquei bravo. Depois que ele foi embora, que ele sumiu e eu entrei lá no quartinho da lanchonete lá. Aí eu falei, o que eu fiz hoje aí? Só porque o cara já era da igreja, eu falei que tinha que tomar vergonha na cara. E essa pessoa passou antes de ontem na frente da lanchonete, você lembra? Ele falou assim para mim, não passei na frente da sua lanchonete hoje, viu? Então foi um tapa na cara. Mas era aquilo. Eu falei não para ele porque já era o 1000º lanche que ele estava pedindo para mim. Que toda noite ele passa lá pedindo. E um cara que deu o testemunho da vida dele para mim, que era drogado, que foi liberto, sei que lá, voltou para o mundo de novo das drogas e não quer nem saber de Deus. Eu meti o fumo e mesmo assim eu reconheci que eu estava errado. Só que até agora eu não tive a oportunidade de falar, ó, me desculpa aquele dia e se precisar de mim, estou aí de novo. Mas é momentos de nervoso, porque você falou de Jesus para o cara falou de Jesus para você, olha, Deus me libertou e agora o cara não sai, o cara não consegue vir para a igreja, mas está na avenida. E aonde você vê, ele está pedindo as coisas. É 3 horas da tarde, o cara está pedindo. É meia-noite, o cara está pedindo. Então, às vezes você tem que dar um... Mas esse dia eu reconheço que faltou amor da minha parte. E o arrependimento é muito forte. É uma dor aqui que ninguém consegue explicar. Alguém já passou por isso aí? Sim ou não? Não? Vou orar. Vou começar a orar para que você passe por isso. Você sinta a dor do arrependimento. É triste, irmão. Eu sei do que você está falando. Só quero falar sobre suporte, rapidinho. Suporte desse versículo não é de suportar assim, eu te suporto, te aguento. Não, suportar é como essa estante, esse que está suportando essa Bíblia. Né? Meu braço também. O braço do pastor. Suportar é no sentido assim de dar apoio. Seu irmão está caindo, dá suporte, segura o braço dele, ajuda ele a ficar em pé. Isso é suportar. Não é suportar assim de te aguentar, tá? Eu te aguento e boa, só isso. Não, é de dar suporte, é de ajudar a pessoa a se sustentar, a ficar em pé. Na pergunta do Felipe, é claro que Deus vai te amar, independente de tudo. É o exemplo dos 2 ladrões na cruz. Eles não eram bonzinhos para estar ali, porque a pior morte naquela época era ser crucificado. E um se arrependeu. E o que Jesus falou? Que depois que ele morresse, ele ia para o céu, porque ele se arrependeu. E o outro não, o outro ficou caçoando de Jesus. Então, Jesus amou, até no final de tudo, o cara ele deu a oportunidade. E a mesma oportunidade que ele ainda dá para a pessoa, mesmo ela odiando, sendo ruim, sendo o que for. Ainda, ele te ama, ele vai te aguentar, ele vai te portar, ele vai fazer tudo. E vai te perdoar, porque ele te ama, independente do que você fez hoje ou do que você vai fazer. Porque quando ele morreu, ele já sabia que muitas pessoas iam negar, que muitas pessoas não iam estar nem aí para o sacrifício dele. Mas mesmo assim ele se entregou. E ele vai te amar. Aí a gente pensa, nossa, o cara falou mal de mim, o cara passou na rua e não me cumprimentou. Esse cara é ruim, nunca mais quero falar com ele. A gente esquece que o amor de Jesus
é muito maior. E esquece o que ele passou pela gente. Ele foi cuspido, ele apanhou, ele foi xingado. A pessoa que ele curou virou as costas para ele. A pessoa que viu a multiplicação virou as costas para ele e bateu nele. Jesus, quando foi crucificado, ele parecia um pedaço de carne. Ele já não tinha mais pele, ele já não tinha mais cabelo, ele não tinha barba, porque eles foram arrancando, eles foram cuspindo, ele foi apanhando. Ele carregou um tronco que ele ia ser mesmo pregado, e ele não falou assim, nossa, isso não vai valer a pena. Ele nunca pensou, daqui não sei quantos mil anos, os caras vão olhar e nem vai lembrar de mim. Daqui, não sei, o Bruno, daqui 10 milhões de anos vai nascer, poxa, não vai nem saber quem sou eu, nem vai saber o que eu fiz. Ele não pensou nisso. Então, a pessoa pode ser ruim, a pessoa pode ser boa, a pessoa pode ser branca, amarela, azul, ser quem for, que ele não está se importando com isso. Ele se importa com o seu coração. Se você estiver arrependido, no seu último segundo de vida, como foi com aquele ladrão, ele falou para Jesus lembrar dele quando ele chegasse no céu. E o que Jesus falou para ele? Que ele ia ver Jesus no céu, porque ele se arrependeu naquele momento. Aí o outro ladrão, o que ele falava? Você não é Jesus? Desce daí, salva você, salva eu, salva ele. Esse não quis, esse não se arrependeu, mas quando teve o arrependimento verdadeiro do outro, ele foi para o céu. Jesus amou, mesmo sendo um pedaço de carne, sangrando, apanhou tudo que tinha que apanhar, e ainda ele olhou para o cara e falou assim, você vai estar comigo no céu. Ele olhou e falou assim, não, você vai estar comigo. Ele sabia que aquele cara era ladrão, ele sabia que aquele cara tinha matado, que aquele cara podia ter roubado, estrupado, feito o que for. Ele amou o cara. E a gente esquece disso quando fala para a gente amar o nosso próximo. Hoje a gente não tem suportado, hoje a gente não tem amado. Dentro da igreja mesmo a gente tem feito isso. Poxa, aquele cara passou lá, dentro da igreja não me deu paz do Senhor. Não volto mais lá. Mas você nem sabe o que o irmão estava passando, você não chegou e falou assim, poxa irmão, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Você nem perguntou, você simplesmente virou a cara e falou, aquele cara eu não falo mais. Você nem quis saber a situação dele, o que ele estava passando. Você só tomou uma dor sua, tomou a sua conclusão e acabou. E aí? Eu e a Maiara, a gente está indo de sexta-feira, com os moradores de rua, tudo. E, ontem a gente foi eu e ela. E a gente estava quebrado, não levou nada. E eu falei assim, poxa, desculpa, hoje a gente estava sem dinheiro, não deu para a gente comprar pão, comprar leite, igual a gente está fazendo. O cara olhou para a gente e falou assim, de você ter lembrado que a gente está aqui, perdido meia hora do seu tempo, já valeu a pena. Eu já vi que Deus está cuidando de mim. Porque vocês podiam estar na sua casa. Só que é muito fácil o quê? Sexta-feira eu vou comer um lanche com os parceiros, O que eu vou preocupar com o cara? A gente não tem pensado nisso. E essa semana teve um menino que levou 2 tiros, lá que foi roubar o bar. Na semana passada, eu convidei ele para vir na igreja. Ele falou assim, minha vida você sabe como que é, cara. Deixa que um dia eu vou. Só que aquela era a oportunidade que Deus tinha, que Deus estava falando com ele. E o que a gente faz? Muitas vezes a gente se omite e não tem sentido o amor pelo próximo. A gente vê a pessoa na rua e simplesmente... E daí, a minha salvação está garantida. Só que sua fé sem obras, igual o Ricardo falou, não vale de nada. O que você vai chegar e quando Deus perguntar para você, o que você fez? Eu tenho fé. Que fé? Aquele que fala que me ama, mas não ama o seu próximo, não me ama, nem me conhece. Como que a gente fala que ama Jesus, se a gente não se compadece do nosso próximo? Se a gente não sabe amar? Primeiro a gente tem que saber amar o nosso próximo, para depois a gente falar que ama a Deus. Porque chegar e falar assim, Karina, eu te amo. Aqui é muito fácil. Chegar e falar, nossa, eu amo Deus, hein? Eu sou fera, eu amo Deus, e daí?
E agora? Mas e aí? O cara está passando fome, o cara está com frio, ou o cara só precisava que você falasse para ele, ô, Jesus te ama, cara. Ô, conta comigo. A gente não faz isso. Aí vem falar que Jesus, que a gente ama a Deus. Que amor que é esse? Aonde que está o amor de suportar? O amor de carregar o próximo? De negar a nossa vontade pela vontade do próximo? A gente só falar que ama é fácil. Amor não é uma palavra, amor é atitude. É só. Felipe vai fazer outra pergunta. Pastor, tem a sua ainda, né? Tem a sua. Só para fechar, eu já passo para o Igor aqui. O Igor vai pregar. O pastor perguntou se no nosso meio tem tido esse amor. Resumindo a pergunta, eu creio que sim. Eu não posso menosprezar, mas eu creio que sim. Pode ser que em 10 corações, pode ser que em 5 corações, em 20, mas tem. Uma coisa que a gente que tem esse amor, tenta ajudar as pessoas, que a gente tem que buscar muito, essa, não insistência, mas esse exemplo de Jesus, né, de estar na porta batendo. Porque Jesus, ele sabe. Por exemplo, tem pessoas aqui, tem jovens aqui que Jesus está batendo desde quando nasceu. Tem adultos na igreja que Jesus está batendo todo dia. Ele sabe que ali pode ser até um lugar de pedra, que não vai nascer, mas ele vai ficar o restante do tempo, da vida da pessoa, batendo na porta. Já a gente é fraco, um pouco não perseverante, a gente bate uma vez e para, porque a gente já viu a pedra. A nossa fé ali já parou. Pode ser que aquela passagem de jogar os porcos, porque o amor, ele é muito lindo, ele é muito puro. O Bruno, você viu todo mundo falando aqui, ele é muito perfeito. Então, é algo mais perfeito que tem, não de Deus, mas eu posso colocar que Deus nos deu, o amor. Então, a gente quando vai, por exemplo, exemplificando, indo direto, quando eu vou tentar ajudar alguém, eu tento uma vez, já vai cansando, já vai 2 vezes, vai cansando. Se eu fosse Jesus, eu continuaria, porque Jesus é o fera, Jesus é o cara do amor, ele é o amor, não adianta. Mas a gente falha, a gente bate, a gente tenta. Por quê? De verdade, não adianta o pastor ficar falando, a gente ficar ministrando amor, se não estou colocando nenhuma pessoa direto, mas se o seu coração não quer. Não adianta o pastor ficar ministrando a minha vida se o meu coração não quer. Não vai ter amor, não vai ter nada. Não vai ter enquanto o pastor está ministrando. Quer ver um exemplo de amor com as coisas de Deus? E o WhatsApp está rodando aí. O Lê, semana passada, teve que fechar a internet porque tinha um monte, tudo no WhatsApp. Então, são coisas bem idiotas e pequenininhas que a gente fica, a culpa é do pastor, da igreja, da liderança. Não, hipócritas somos nós. Porque Jesus está batendo na porta. A Bíblia diz que Jesus está batendo na porta. Ele envia algumas pessoas ou outra para ministrar amor, mas ele está batendo na porta e a gente não abre. Então, tem amor no nosso meio. Só que se ele vai aumentar ou não, depende do coração de cada um. Do coração de cada um. Uau! Só tem fera aqui nessa bancada, hein? Gente, vocês tiveram mais do que aulas aqui, ó. Todo esse tempo de seminário que eu estou fazendo aí, eu nunca ouvi tanta gente falando sobre amor. E eu não posso deixar de comentar o que eu acho sobre amor também. Vamos abrir a Bíblia aí. Em Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, versículo 4. Amém? O que te farei, ó Efraim? O que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como uma nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Vocês escutaram um punhado sobre amor aqui. Mas o que adianta? Se o amor que está dentro de você é passageiro. O que adianta você viver na igreja, você viver todos os seus dias, você escutar de amor, você cantar músicas de amor aqui, se o seu amor amanhã vai passar? Como que a gente pode mudar esse amor passageiro e fazer com que o amor que seja constante, algo que não pare, que continue, que seja eterno, que seja vivo em nossos corações?
esse amor vem com uma outra promessa que Deus também faz para cada um de vocês. Logo mais eu vou ler. Só que antes de falar sobre isso, eu quero falar como que você constrói o seu amor. Eu falo, a gente muitas vezes tem um déficit com relacionamentos, muitas vezes a gente tem um problema nessas áreas sentimentais, porque falta o amor primeiro. Não tem como você amar a outra pessoa se você não amar a Deus primeiramente. Não tem como você se relacionar com outra pessoa se você não tem um amor com seu pai e com sua mãe também. Eu falo que uma vez eu ministrei, eu falei, o amor são 3 coisas: o amor com Deus, o amor com a sua família, e aí vem o amor com outra pessoa. É como um grande relógio. Tem uma pecinha que faz todas as outras se movimentar. Essa pecinha chama Deus, o seu amor com Deus, o seu relacionamento intimamente com Deus. Se essa pecinha não estiver funcionando legal, nada vai valer. Vai ser passageiro. Você vai se frustrar, você vai levar para frente isso, você vai querer com que isso seja algo vivente, você vai fazer até funcionar, mas vai ser passageiro. Sabe onde a gente pode encontrar um amor que vai ficar realmente? Quero que vocês abrem agora em João 14. João 14, 21. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é quem me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essa é a promessa. A partir do momento que você começar a viver isso aqui, ó, a Bíblia, a partir do momento que você começar a viver esses mandamentos, o seu relacionamento com Deus, que é aquela pecinha principal que eu comentei, vai começar a funcionar, vai começar a rodar. E aí você vai ter um relacionamento com a sua família. Quantos aqui tem problemas com relacionamento à família? Não responde. Não responde. Só que tem como tratar isso. Talvez você tenha um problema com a sua família, talvez você seja o problema da sua família, talvez você não consiga entender como que a sua família te ama, como o seu irmão te ama, como o teu irmão demonstra esse amor. Por quê? Falta obedecer os mandamentos. Porque falta você se entregar realmente a esse amor que é Jesus, esse amor que é a cruz. Falaram aqui sobre a cruz, o Bruno comentou otimamente sobre Jesus. Que adianta você chegar, falar tanto de Jesus se você não se lembrar pela manhã da cruz, se você não se lembrar daquele túmulo vazio, e porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã. E aí, como que vai estar seu coração amanhã? Será que tudo isso daqui vai passar como gota de orvalho? Será que tudo isso aqui vai ser apenas uma lembrança? Ou a gente vai ter essa possibilidade de mudar, começar a obedecer os mandamentos, amar a Deus, e Ele amará a gente, e aí assim conseguiremos encontrar realmente a essência de estarmos aqui hoje. Claro, temos que amar nossos irmãos, sim, mas vem com o tempo, vem com isso, vem juntamente com isso. Amar a Deus primeiramente, vem todas isso, vem tudo junto. Talvez você tenha um problema com a sua família, Deus quer restaurar isso com você. Talvez você já passou por vários relacionamentos, talvez você já tenha vivido diversas coisas, Deus quer restaurar isso de você também. Mas para isso, Ele vai bater na porta. Você tem que falar sim. Para isso, Ele vai falar, ó, tem a solução aqui. Você tem que começar a ler. Para isso, Ele vai falar, vem. Você tem que começar a ir. Amém? A Bíblia fala que Deus é amor, mas Ele também é misericórdia e justiça. E a Bíblia fala de um homem que ele pecava com a mulher do seu pai. Não fala se é mãe, se é madrasta. E Paulo, sendo Paulo, ele falou, né, me imitem como eu imito a Cristo, como eu sou imitador de Cristo. E Paulo, ele deu uma indicação para a igreja, está lá em Coríntios, capítulo 5. Ele fala, entreguem esse homem a Satanás para que o seu espírito seja salvo e para que seu espírito seja salvo, para que ele se arrependa. E no caso de uma pessoa que blasfema, talvez contra o Espírito Santo, ou uma pessoa que está dentro da igreja e está nessa condição, ele quer escolher o pecar, o pastor já falou, ele não quer abandonar o pecado dele. O que acontece? A justiça de Deus pode ser manifesta, a misericórdia pode terminar para que essa pessoa seja salva? Talvez não aqui na terra, mas na eternidade, tipo, ele não ir para o inferno. Qual que é o capítulo aí do texto? Fazendo favor.
Ó, estamos parecendo aqueles... Ó, tudo... Uau! 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Versículo 1 e versículo 5. 1 Coríntios 5. Resumindo, é se a misericórdia de Deus consegue alcançar alguém nesse estado. Sim. Se ele tem chance, se ele pode... De que maneira Deus pode manifestar o amor dele por essa pessoa? Se através dessa, se ele pode fazer a mesma coisa que ele fez aqui, demonstrar justiça, porque a misericórdia de Deus uma hora acaba também, né? A gente sabe. Mas o amor de Deus, como vocês disseram, ele é incondicional e ele é constante. Ele não acaba. E o que pode acontecer com uma pessoa dessa, Deus sendo tão amoroso e como a gente sabe que ele é? Se a pessoa se arrependeu, simples fato, né? A gente pensa por aí, ela consegue se arrependeu com Deus. Aí depende de Deus se ele vai perdoar ou não. Sim, a misericórdia ela tem tempo, mas a gente não sabe o tempo, é Deus que sabe o tempo, ele pode hoje cortar. Eu aprendi que a misericórdia é como se fosse um fiozinho bem fininho ligando a mão de Deus com as nossas vidas, com a terra, com cada pessoa. Qualquer momento ele pode cortar e desabar tudo. Então depende de Deus. Sobre a questão do pecado, da situação do pecado, por exemplo, por que Satanás ele não se arrependeu? Era Lúcifer, ele não se arrependeu e ficou tudo bem? Porque o pecado dele foi no reino espiritual, e no espiritual não tem sacrifício, então não haveria perdão. O ser humano, qualquer tipo de pecado que a gente cometa aqui no reino físico humano, a gente tem um sacrifício que já foi feito por sangue, que é o sangue de Jesus. Então, se houver um arrependimento em Jesus, o amor de Deus, que já foi dado antes, ele pode alcançar com a misericórdia e gerar o perdão. Mas de certa forma, esse homem ele não foi sacrificado para que houvesse o perdão, para que houvesse... porque a Bíblia fala, né, para que... vou ler aqui. Entrega esse homem a Satanás para que seu corpo seja destruído na esperança de que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, o corpo pode ir para a morte, mas o espírito, porque nós somos espírito, isso daqui é a carcaça. Isso a gente tem que ver se não é literal. Figurativo, tudo. Figura. O entregue à destruição é assim, a pessoa viver a vida dela do jeito que ela quiser. Deus sempre, Felipe, ele proporciona chances, momentos, oportunidades, opções para a pessoa. Se a pessoa não quiser, a gente pode até caracterizar esse não constante da pessoa, essa recusa de receber o Senhor no seu coração, como uma blasfêmia contra o Espírito Santo, até chegar ao ponto de tanta recusa da pessoa, que Deus, ele fala, se eu não estiver enganado, em Isaías, que a respeito da medida da iniquidade, de quando se enche, quando Deus enche, a pessoa vai menosprezando, desprezando tanto Deus, que Deus vai se enchendo até a medida da iniquidade da pessoa. Quando a pessoa chega num ponto, Deus descarta. Eu penso dessa forma, que Deus, ele investe tanto na vida da pessoa, que investiu o próprio Filho. E Deus, ele é tão amoroso, tão longânimo, tão maravilhoso, que ele chegou a matar Ananias e Safira, para servir de exemplo para nós no Novo Testamento. De tão amoroso que ele é, de tão amor que Deus é, ele matou Ananias e Safira porque eles mentiram e desafiaram o Espírito Santo. Vai ler a Bíblia. Vai fazer teologia, ler a Bíblia na sua casa. Vai estudar aqui na igreja, meu. É uma constante. É uma medida da iniquidade, vai enchendo. O Felipe falou assim, mas e a pessoa quando ela peca contra o Espírito Santo, ela blasfema contra o Espírito Santo?
Eu tinha acabado de falar para alguém a respeito disso, para a Carol, a respeito disso. Eu falei, até nós comentamos na sala de aula, é um pecado imperdoável segundo a palavra de Deus, mas também é um pecado que nós, eu e você, qualquer um de nós, não tem como chegar para a pessoa e falar assim: você pecou contra o Espírito Santo, não tem mais salvação. Você não, você também não, pecou também, destituído, já está condenado. Ninguém pode fazer isso, jamais. Uma pessoa que morre de câncer no pulmão, fumou a vida toda, morre de câncer no pulmão, você vai falar o que para ela? Plantou a vida inteira, colheu isso, não é? Não é estranho? Aí você pega e você fala assim: poxa vida, fulano pecou contra o Espírito Santo. Como que você vai poder mensurar, dimensionar um negócio desse? Falar, você tem, a gente precisa levar em consideração uma coisa: nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas nós não somos o Espírito Santo. Amém, queridos? Lê. Que nem assim, que fala na palavra que se a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, ela não tem mais salvação, vai um exemplo. Mas será que essa salvação, tipo, que diz assim, não seria justamente porque o Espírito Santo não vai estar mais incomodando essa pessoa para ela poder se arrepender dos pecados e tal, das coisas que ela fez? E se uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, de alguma forma essa pessoa acaba se arrependendo e tipo acaba voltando para o caminho de Deus, mesmo sem ter a ajuda do Espírito Santo, porque tipo depois que aconteceu o Apocalipse, que Jesus voltar, vai ter as pessoas na terra e elas não vão ter mais a ajuda do Espírito Santo, e diz que as pessoas vão ser salvas ainda. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela acaba sendo caracterizada pelo desprezo total pela pessoa de Deus. A pessoa desprezou, disse: eu não quero. Deus tira a mão. Se Deus tira a mão da vida de uma pessoa e deixa de investir na vida de uma pessoa, a gente tem que pensar o seguinte e saber o seguinte: Deus é onisciente. A Bíblia fala que Deus conhece a nossa história antes da nossa própria formação. Salmo 139. O que vão tocar, violão? O Salmo 139 fala que antes dos nossos ossos serem formados, o que aconteceu? Deus já sabia da nossa história. Se a gente fizer a cama no abismo, Deus sabe. Se fizer no céu, Deus também sabe. Então, Deus conhece todas as coisas. Para que uma pessoa seja caracterizada como pecou contra o Espírito Santo, essa pessoa tem que ter enchido ou esgotado todas as possibilidades de Deus atingir e alcançar a vida dela. Pastor, posso falar rapidinho? Então, quanto a essa dúvida do Felipe, o Felipe tem umas dúvidas interessantes, né? Eu gostaria de comentar alguns textos aqui. Primeiramente, lá em Gênesis capítulo 4, esse texto é fantástico. Caim, né, vai lá, a gente sabe que Caim matou Abel, todo mundo sabe disso. Aqui fala interessante uma conversa entre ele e Deus aqui, né? Deus fala assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. A oferta de Caim não tinha sido aceita, tá? E ele fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Aí, quando o Felipe fala ali: mas vamos supor que tem uma pessoa que despreza e tal, como que o amor de Deus se manifesta? Aqui já mostra uma coisa fantástica: cabe a ti vencê-lo. Deus, ele oferece oportunidades, ele entrega as oportunidades. Eu estou à porta, se você precisar e se você quiser, eu estou aqui para te tirar dessa situação. Mas Deus, na sua onipotência, soberania, que nem o Digão está falando, ele é tão maravilhoso que ele entrega um espaço de decisão. Ele é o criador, ele fez, né? Ele criou, só que ele entrega um espaço de decisão. 1 Coríntios 10:13.
não vos sobreveio tentação humana, senão junto com a tentação Deus provê o escape. Deus provê o escape. Então, é nesse momento que Deus demonstra o seu amor. Aí aqui em Gênesis, novamente, quando a gente estava falando de amor lá, só para dar uma complementada, Gênesis capítulo 8, versículo 21, tem uma segunda parte que fala assim: porquanto o seu íntimo, jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto o seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego de vida, como fiz essa vez. Então, o íntimo do ser humano, ele é inclinado para o mal. O Senhor, ele criou uma possibilidade de restituição, de um resgate através de Jesus Cristo, e ele provê, só que ele não obriga. Ele não vai te obrigar, não, você tem que aceitar Jesus Cristo, não, ele fala, ó, Jesus Cristo está aqui, você tem o livre-arbítrio, exatamente. Então você tem uma escolha, aceito ou não. Aí o que acontece? Se você continua desprezando, aí vai para aquela situação do pecado, pecar contra o Espírito. O pecado contra o Espírito Santo é a consumação, é a finalização da sua vida no desprezo da possibilidade de salvação. Então, por exemplo, eu sei que Adão e Eva pecou e trouxe um pecado de morte para todos os descendentes. Porém, Deus vem com sua maravilhosa e fantástico amor e entrega. Essa é a possibilidade. Se você nega, ele vai cortar essa possibilidade em algum momento. Quais são os dois momentos que essa possibilidade pode terminar e a pessoa ter o seu julgamento, segundo a palavra nos indica? Se Cristo vier arrebatar a igreja e essa pessoa não desprezou até aquele momento o Espírito, a salvação, então ela perdeu naquele momento. Mesmo assim ela ainda tem um espaço de tempo, como a palavra diz, após, né, o primeiro arrebatamento. Ou então quando ela morre. Se ela morre sabendo disso, sabendo que ela tinha a possibilidade, mas ela decidiu por não escolher aquele caminho, como ela pode fazer isso, também se finaliza mais uma vez a justiça. Então o Senhor, ele não vai salvar aquele que não quer, ele entrega a possibilidade. Aquele que quer, ele também não entrega a salvação de bandeja. Ele fala, ó, esta é a possibilidade, venha e eu vou te guiar para o caminho. Tanto é que lá em Apocalipse 22 fala explicitamente quem entrará e quem não entrará. Então aqueles que cometem certas atrocidades, eles não têm o direito a entrar no paraíso, vamos dizer assim. E interessante, só mais 2 versículos que eu vou ler antes que o pastor toque o daqui. É lá em 1 João, que diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 4. Aquele que afirma eu conheço e não obedece aos meus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo aquele que guarda a palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Então Cristo, ele nos provê uma possibilidade de evolução através dos seus ensinamentos. Uma coisa que eu estava comentando com o pastor esses dias, e é muito interessante a gente falar sobre isso, é que em situações onde a pessoa, talvez não mais que ela despreze o amor e a possibilidade da salvação, talvez ela creia que a salvação não existe mais para ela. E aqui em 1 João também, no capítulo 3, versículo 8, diz assim, aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, sempre que alguém se encontrar, você se deparar com alguém que crê que não há mais salvação, não há mais a possibilidade, é uma grande mentira. Tanto que a palavra diz, se eu não me engano aqui em 1 João também, que é bom que você não peque, é o correto que você não peque, mas se você pecar, você tem um bom advogado que é Jesus Cristo, onde você tem a possibilidade de arrependimento para voltar à possibilidade da salvação. Então, não existe esse momento finalizado, não há como você falar, pequei contra o Espírito em vida, não tem mais salvação, porque senão a gente fala de predestinação. Então, o pecado contra o Espírito Santo é a consumação de não aceitar a salvação. Eu não quero ser salvo, Senhor, e aí eu morro, aí eu vou para o inferno, certo? Agora não, se eu aceito a salvação, que é algo gratuito de Deus, eu tenho essa possibilidade. Era só isso que eu queria falar. Boa.
A Narel tem uma pergunta aqui para fazer, para a mesa. Bom, a igreja está à espera de um grande avivamento. Promessas de, até antes de Jesus, que nos últimos dias viveríamos um grande avivamento. Será que esse grande avivamento que nós estamos esperando não vai acontecer realmente quando a gente conseguir seguir esse mandamento? Porque quando Jesus disse, ame uns aos outros como eu vos amei, é um amor incondicional, um amor que sozinhos não conseguimos. É o amor ágape, né? E só com a ajuda realmente do Espírito Santo conseguimos seguir esse mandamento. Porque aqui, ó, em Coríntios, como o Rafa leu, a fé e a esperança estão abaixo do amor. O amor está acima de tudo. Então, será que esse grande avivamento realmente não é quando, mais do que amarmos quem está aqui dentro, quem está aqui do nosso lado, mas quem está lá fora? Porque é eles que estão precisando. O grande avivamento, quando as pessoas vão encher as igrejas, não é por milagres, porque milagres a gente vê lá fora também, mas sim pelo amor. Acha que realmente o meu raciocínio está certo ou esse grande avivamento realmente são obras, são milagres? Excelente pergunta. Sem arrependimento não tem avivamento. Aliás, a principal característica do avivamento é arrependimento. Então, o seu pensamento é mais do que certo. Quando a igreja se arrepender de estar fazendo tão pouco pelo próximo, né? Às vezes a igreja tem ficado presa também, tentando... eu falo que é uma estratégia do Satanás mesmo. A gente fica preso dentro da igreja, só socorrendo os de dentro. Sendo assim que já era para a gente estar fortalecido. E todo mundo, quem está aqui ou quem está aí, né, já está socorrendo os que estão lá fora. Mas a gente fica preso aqui dentro. Então, assim, quando a igreja se arrepender de fazer tão pouco pelo próximo e o amor encher nosso coração, esse é o verdadeiro avivamento. Logo, sua linha de pensamento, Narel, não está errada. A gente deu um microfone para ele aqui, pastor. Tá bom? Shhh, não fala que não funciona, tá sem cabo. Eu também acho que acho não, de certeza que é correto, né? Sobre o avivamento, a Karina falou sobre arrependimento. Eu creio nesse avivamento, não... Eu creio assim, no último avivamento, quando Jesus vem. Tipo assim, porque até falaram aqui, né, que depois que Jesus vier, tem um tempo ainda para alguns se arrependerem. Então eu creio que, por exemplo, ali vão ver Jesus, vão ver algumas situações, vão ver a glória, vão ver N coisas do céu. E pessoas podem se converter, porque avivamento leva à conversão. Eu particularmente, a minha espera é só quando Jesus voltar, esse avivamento. Dentro de mim, na questão de lutar por esse amor, estou sendo sincero aqui com a igreja, eu continuo com pessoas próximas, aonde eu possa alcançar, não fico pensando iludido comigo, posso estar errado, pensando em África, eu não fico pensando em Marrocos, em sei na onde, outro país, eu fico pensando quem está próximo a mim, eu particularmente. Por quê? Falta de fé? Não, mas a palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, por causa da muita iniquidade, por causa da iniquidade. Há um versículo, eu estava procurando aqui no Novo Testamento, eu não conseguia achar. E tipo assim, que ele fala que essas coisas, que pais contra filhos, ele já está falando. Esses são os sinais do final do tempo. Daí eu paro e penso assim, por que eu vou lutar então? Eu vou estar lutando contra algo que é fato, algo que vai acontecer. Só que eu posso exercer, eu posso lutar por aqueles que estão próximos a mim. Sim, é legal aquilo que a Karina falou, ela falou numa reunião uns tempos atrás sobre uma estratégia de Satanás. Ele está tentando não nos ocupar, mas nos deixar aqui dentro da igreja. É probleminha aqui, probleminha ali, probleminha lá, e a gente não consegue sair. Sim, a gente tem que lutar contra isso. Não estou querendo ficar só dentro da igreja, porque aqui é fácil. Mas esse avivamento que eu creio é quando Jesus vir. Haverá uma possibilidade de arrependimento? Posso estar errado, pastor?
Haverá a possibilidade de pessoas ali num tempo um pouquinho depois a se encontrarem com Jesus? O pastor Dorival ministrou em umas quartas aqui, ele quer o microfone. O pastor ministrou sobre isso, que aqueles que ficarão passarão por muitas tribulações, muitas lutas, muitas dores. E eu comecei a pensar naquilo ali. Será que no coração de cada um, porque se o avivamento ele é arrependimento e há uma conversão, o avivamento não está falando que é a pessoa entrar no céu. A pessoa vai estar aqui na terra sofrendo, eu não quero estar, vocês também não, né? Vai estar sofrendo, ali vai dar valor. O Espírito Santo estava aqui. Vai estar sofrendo, mas eu creio que vai ter um avivamento no coração da pessoa, por mais que ela vá para o inferno. Mas eu creio que vai ter, porque o avivamento é arrependimento. Deus, perdão, o Senhor estava todo o tempo me falando sobre amor, enviando pessoas, dando oportunidade, e eu aqui. Se o avivamento é arrependimento e essa conversão, eu particularmente creio nisso. A Lê tem uma colocação para fazer aqui. É que assim, o Rafa estava falando de pessoas próximas a ele, que é as que mais se preocupa. Mas onde está o amor para com aqueles que estão na igreja, mas se afastaram por algum motivo e ninguém foi lá perguntar o que aconteceu ou porque... Esses dias eu estava conversando com a Lê sobre isso, né? Que a Lê veio de umas situações difíceis, né? A Lê tem algumas cirurgias para passar, a Lê ficou alguns dias sem vir na igreja, e um dia eu encontrei com ela ali no banco, sentei a conversar com ela, e foi coisa de que, um mês, Lê? E tipo assim, eu falei, nossa, perdão, eu vou primeiro pedir perdão para ela. Por quê? Porque a gente está correndo para lá, para cima e para baixo, daí eu fui marcar, eu tenho que ir na sua casa. Tipo assim, na frente dela, eu com ela conversando, eu falei assim, Lê, essa semana não dá, tem congresso, final de semana, de manhã não dá, tarde não dá. Eu falando com ela, né, Lê? Não dá, domingo não dá porque eu tenho isso na igreja, segunda não dá, ensaio, terça não dá, ministro culto, na outra eu estou na escala do louvor, na quinta capaz de dar, daí a gente vê lá para frente. Passou 2 semanas já. Ela está próxima, ela não está desviada, tá bom? Ela não veio um tempo na igreja, mas não está desviada, ela conhece Jesus, e tipo assim, ela está próxima a mim, então eu tenho que me esforçar para alcançar ela, para ir atrás dela, por mais que às vezes a cabeça, eu estou longe, eu estou desviado, não, ela está próxima ainda, essas pessoas são as próximas. Por exemplo, o Igor está do meu lado, mas não é que ele está próximo a mim nessas condições de ministrar o amor. Ela estava precisando. Eu pedi perdão para ela. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu. Tipo assim, eu não falei, o pastor Evandro e a Karina, tá vendo? Brincadeira esses dois. Não vai falar com você, Lê. Culpa de todo mundo. Não, eu falei Eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que me esforçar, porque ela está perto a mim. Ela está perto. Eu preciso ajudar ela. Aquilo que eu falei foi um exemplo sobre África, porque eu não vejo Deus feliz se eu for sair daqui como missionário para a África ministrar amor. Eu acho uma hipocrisia isso para mim. Porque se eu não amo quem está aqui, aquele que fica 4 semanas sem vir na igreja, o que eu vou fazer na África? Se eu não consigo abraçar alguém que está aqui do meu lado, um mendigo que entra aqui, numa segunda-feira entrou um aqui no ensaio do louvor, Deus colocou no meu coração, fui lá falar com ele, ele cheirava álcool, e ele ministrou mais em mim com um beijo no rosto. Eu falei, o que adianta eu ir lá para a África? Lá é fácil, desse jeito é fácil, porque ninguém me conhece, eu sou o santo chegando, eu sou o cheio da glória de Deus, que vim do Brasil, cheio de mala, cheio de linguajar diferente, mas não, Deus quer aqui. Se a gente começar aqui no nosso meio, nos jovens, aqueles que estão um pouquinho distante, esse foi o ponto que eu falei sobre particularmente sobre a distância, sobre eu sair fora, outro país e tal. Isso é algo muito interessante. Quando falo em avivamento, isso aí me consome. Mas por exemplo, vou dar um exemplo de algo que aconteceu, que um irmão contou para mim e que me tocou muito. Ele falou que ele trabalhava numa certa empresa e ele escutou essa história também, acho que foi de terceiro. Havia um irmão ali e esse irmão, ele não pregava, no ambiente ali da empresa, geralmente, mesmo quando ele tinha oportunidade, ele não falava de Cristo, ele ficava, não falava. E um belo dia ali, uma pessoa que trabalhava com ele, chegou feliz, rapaz, chegou e falou, olha, você não sabe, eu aceitei a Cristo, rapaz, falaram de Jesus para mim, com aquela alegria no coração, né, do novo convertido, aquela alegria. E aí esse rapaz falou, eu também sou cristão. Ele virou e falou assim, como que você teve coragem
de nunca falar desse Jesus para mim. Nossa, rapaz, isso aí foi uma lição para mim que eu nunca vou esquecer. Você já pensou que dor no coração alguém falar para você, como que você escondeu essa pedra preciosa? Como que você teve essa, né? E muitas vezes a gente, nós estamos passando por uma época onde muitos sinais já estão sendo, né, concretizados, e daqui para frente a opressão será cada vez maior e vai coagir a igreja a ficar, né, impossibilitada de falar. No Brasil ainda há muita abertura, você faz aí, né, cruzada e tudo mais. Tem países que eles matam, como a gente está vendo. E aqui a tendência é piorar. Então, assim, quando nós falamos em avivamento, eu creio que o avivamento em si, ele é o fato da pregação da palavra, é o alastramento do conhecimento de Cristo. Estamos em uma era em que a tecnologia, por mais que seja má, ela pode ser uma ferramenta fantástica de acesso até as pessoas. Por exemplo, estão assistindo a gente, então estão ouvindo falar de Cristo, pessoas que talvez nunca ouviram falar. Então, a palavra do Senhor ela está sendo espalhada, porém, localmente, como a gente vê, há uma defasagem muito grande. Porque muitas vezes eu acabo deixando de falar para alguém, porque eu já estou tão machucado com aquelas pessoas que você fala e não recebe, fala e não recebe, fala e não recebe. Você fala assim, eu vou falar, porque não vai receber. Mas talvez naquele momento que você pensa isso, era aquela pessoa que você ia falar e ela ia receber. Então, nós não temos o poder do Espírito Santo de convencer do pecado. Esse é um atributo do Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu uma ordem. Ide, vai lá, fala. Se não vai aceitar, aí é comigo. Mas você precisa falar. Porque como que nós vamos nos justificar perante o Senhor? Ah, Senhor, eu falei, mas Ele não aceitou. Tá, aí já é uma decisão. Agora, não, Senhor, eu nem falei, viu? Porque Ele não ia aceitar mesmo. Aí Ele vai falar, você é Deus para saber? Ele não aceita. Então, só o Senhor tem a capacidade, a onisciência de saber se alguém aceita ou não. E é nosso dever, né? Por mais que, como o Rafa falou, isso é muito interessante. É legal, né? Vou fazer missão na Alemanha. Mas você já pregou na rua de baixo? Seu vizinho sabe que você é crente? E aí, como é que é? Existem pessoas, tem uma passagem na Bíblia, eu não me lembro exatamente, o pastor vai lembrar, em que Jesus Cristo expulsa o demônio de um rapaz lá, e esse rapaz quer por tudo seguir ele. Ele falou, não, vai, volta, fica lá. Então, nesse momento eu vejo nessa passagem duas coisas. Existem pessoas específicas que são levantadas para fazer missões fora. E existem pessoas que, mesmo essas pessoas específicas, elas já têm esse id como eu, que estou aqui, e ele que vai, já tem. Isso daí é para todo mundo. Só que existem pessoas específicas que Deus levanta para ir até lá. Agora tem virado um modismo também. Ah, eu quero ser missionário, aí eu vou para lá, nossa, meu vizinho nem sabe que eu sou crente, rapaz. Ele ficou sabendo que eu estou fazendo missão. Então é uma coisa assim, complicada. E esse avivamento, ele vem através desse alastramento da palavra de Cristo. Por quê? O que leva ao arrependimento? É escutar uma música do latino? Não é, entendeu? Não é você escutar a palavra de Deus. Não tem como. Se alguém não falar da palavra de Deus, como que a pessoa vai chegar ao arrependimento? Então, o avivamento ele vem através da pregação da palavra. Só que aí a gente divide esse avivamento. Isso é um avivamento. Quando a gente fala em avivamento, mexe com algo carnal e espiritual. É fácil encher uma igreja. Vamos espalhar para a cidade aí que Jesus vai entregar uma Ferrari para cada um que vier aqui e falar, eu aceito Jesus Cristo, essa igreja que lota, né? Agora falar assim, não, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer criar uma mudança na sua vida, onde você vai ter que negar-se a si mesmo, onde você vai ter que deixar os gostos desse mundo para tentar trocar, converter-se, virar. Não, aí fica poucas pessoas. Falar, não, vamos aprender a palavra de Deus, por quê? Porque através da correção do Senhor, porque Deus corrige quem Ele ama. Então, sem correção, aí volta, não há. Sem correção, não há mudança. E nós estamos em um mundo onde Ele te leva por uma linha de erro. O que te leva para o conserto? É uma correção. E correção ninguém quer, todo mundo quer bênção. E aí vem o avivamento. Que avivamento é esse? É espiritual, aquele que leva a realmente conversão e ao arrependimento,
Ou é o carnal, onde a pessoa é curada e... ou a pessoa ganha um carro e vai embora, né? O que realmente leva? Aí, mais uma vez, volta-se a sinceridade da pregação da palavra. Aquele que prega, como eu e você, não podemos criar ilusões no coração da pessoa. Nós temos que falar a verdade. O pecado leva ao inferno. O arrependimento, através de Cristo, leva à salvação, leva à vida eterna. Eu não tenho como falar, não, vamos para a igreja, lá você vai ser curado. Você pode ser curado, é uma das possibilidades, Jesus pode fazer tudo, porém eu não posso te atrair por causa disso. Eu tenho que te atrair por quê? Porque eu descobri, Jesus abriu os meus olhos de que eu sou um pecador, fui um pecador e agora Ele está me trazendo, me ensinando o caminho para que eu possa entrar no reino dos céus. Então, esse avivamento é algo muito interessante, a gente espera uma bomba, é a mesma coisa dos judeus. O que eles esperam? Eles esperam o Messias. É o mesmo avivamento. Que avivamento eles estão esperando? O avivamento já foi, Jesus Cristo já veio, passou. Mas aí, por que eu não vi o avivamento? Porque nada de extraordinário aconteceu. Nossa, eu estou esperando o avivamento, cadê o povo? Cadê o povo? Ô rapaz, o avivamento aqui. E aí? Né? Que coisa. Então o avivamento é um negócio muito interessante de se falar sobre, né? Eu vou passar para o Igor agora que ele quer falar. Pode fazer a pergunta, Lucas. Eu não vou levantar porque eu estou em estado mórbido. Eu tenho uma pergunta. Naquele caso daquela moça que se crucificou na última parada, aquilo foi blasfêmia contra o Espírito Santo e tem perdão? Bom, eu creio que o amor de Deus é imensurável e Ele pode alcançar essa pessoa. Mas, é como a gente já falou aqui, ela precisa falar o sim. Ela precisa escutar e realmente entender o que nós estamos falando aqui. Talvez ela foi infeliz no ato dela, e a gente infeliz ainda mais por julgar o que ela fez e criticar. Talvez se nós começássemos a amar os homossexuais, a gente começasse a amar as outras pessoas que estão lá fora de verdade, esses atos não aconteceriam. Será que se entrar alguma pessoa com esses problemas assim aqui, vocês estão preparados para amar? Será que a gente aqui está preparado para amar? Será que eu estou preparado para amar essa pessoa? Será que eu estou preparado para sair da minha posição de conforto, ir lá e falar sobre Jesus para essa pessoa? Será que vocês estão preparados para isso? O chamado não é só para os que estão aqui, para o pastor. O chamado é para todos vocês. Ide e pregai o Evangelho. Ou melhor, vai e ama o seu próximo. Eu acho que é assim. Lucas voltou a perguntar, tem perdão? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A Bíblia fala muito claramente sobre isso na vida de Paulo. Paulo foi um perseguidor dos cristãos, né? Ele era declaradamente, perseguia descaradamente. Mas a Bíblia fala assim que Deus não levou em conta o tempo que Paulo estava nessa ignorância. E ele teve o perdão de Deus e se converteu, né? Então, assim, se a pessoa se arrepender, o que é blasfemar contra o Espírito Santo, gente? É falar mal, atribuir ao diabo as obras do Espírito Santo, né? É a pessoa assim, eu sei quem é Jesus, eu já ouvi falar de Jesus, mas eu não quero Jesus. Isso é blasfemar. Então, se a pessoa está na ignorância, ela acha que ela está certa, que a vida dela está bem assim. Se ela não conheceu a palavra de verdade, ela tem perdão, sim. Se a gente partir do princípio de que ela não tem perdão, qualquer pecado, novamente, a gente volta naquele pecado contra o Espírito. Pecar contra o Espírito Santo não é algo pontual. Pecar contra o Espírito Santo é destituir a pessoa de qualquer possibilidade, né? E nós não temos esse poder. Deus ele não retira, Ele não fala assim, não, você eu não quero, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer nisso. Então, a pessoa, talvez, a pergunta que nós deveríamos fazer, que eu estava até perguntando para o Igor, será que uma pessoa que talvez vá a cometer uma situação dessa,
Não foi por falta de uma pregação minha, não foi por falta de uma instrução minha, não foi por falta, né, da instrução da palavra. Então, nós não podemos julgar, né? Nós temos que amar e instruir, né? Jesus Cristo, ele instruía. As pessoas chegavam com dúvidas e ele pregava, ele falava. Ele ensinava, a todo momento ele estava ensinando, né? E quem ensina para que a pessoa não erre. Então, eu vejo que todos têm essa chance. Aí cabe a cada um, se até o momento, que nós não sabemos em que momento será o arrebatamento, ou até o momento de sua morte, se ele se arrepende ou não. Quando nós falamos em se tem perdão ou não, ou salvação ou não, o pastor falou uma coisa que é fantástica. Muitas vezes nós, como humanos, às vezes pegamos a Bíblia aqui e começamos a julgar as pessoas, mas aí você olha uma pessoa que estava no caminho errado a vida toda, vai lá, bate o carro, morreu. Você fala, esse aí foi para o inferno. Você não sabe se em algum momento, antes dele morrer, ali dentro do carro, ali, sangrando, ele se arrependeu dos pecados dele, ele lembrou daquele Cristo que alguém pregou para ele, só que ninguém viu, ninguém sabe, e ele se arrependeu naquele momento, e Jesus salvou ele. Então nós não temos essa capacidade de falar, você foi para o inferno, né? Você não temos. Nós temos a capacidade de focar no que Cristo nos mandou. Pregue a palavra, fale de mim, fale da salvação, fale do reino dos céus, fale da correção para que não vá para o inferno. Então, isso não como se nós fôssemos os santos. Não, já estou, né? Nossa, estou top. Não, isso é uma coisa que nós temos que lembrar todos os dias, é uma evolução. A beleza do Evangelho é a evolução. Se nós estivéssemos prontos, nós não estaríamos aqui. Nós estamos passando por uma evolução. E essa evolução, ela só acontece quando você permite. Quando você não permite, mesmo que você ande nos caminhos do Senhor, é aí que entra as lutas, eu vejo assim. A luta é o quê? É um momento de dificuldade. Por quê? Muitas vezes porque nós não permitimos o Senhor agir no momento anterior. Ele tem que, né? Aí você sofre até você entender que tem que permitir e aí vai. Então essa é uma coisa muito interessante, mas tem total possibilidade dessa pessoa se arrepender. Lucas. Eu vou finalizar com a pergunta do Lucas, que a nossa hora já foi. Foi nada, a gente vai falar até às 5 Tem da uma manhã. pessoa que ela é ateia. Eu não vou falar o nome dela porque é falta de ética. É uma pessoa muito... Nossa, pastor, você também. E ela é muito minha amiga, assim. Eu falei de Deus pra ela uma vez. A mãe dela já levou ela em vários lugares, em várias religiões, tipo Umbanda, Macumba, e a mãe dela falou que ela levou e que quando ela crescer era para ela escolher e respeitar todas as outras religiões e respeitar. E assim, eu falei para ela do amor de Deus, eu falei, e também eu justifiquei o negócio. Se o Espírito Santo não estivesse naquele lugar na hora que eu estava falando, porque tem que ter muita ousadia para falar, né, para uma pessoa que não acredita. Se o Espírito Santo não estivesse naquele lugar que quando eu estava falando, naquele momento, não ia tocar no coração dela. Mas, tipo assim, será que plantou alguma coisa? Será que ficou alguma coisa? E antes do arrebatamento ela pode se arrepender com aquela pequena semente que foi plantada? Uma resposta rápida. Vai quem vai responder rápido aqui, essas coisas. Deixa eu só falar um pouquinho da anterior, pastor. Manda lá. O Lucas, ele levantou ali algo bem forte, né, que é sobre aquela mulher que estava crucificada lá e tal. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, porque a gente é muito meio que bobo, né? A gente gosta muito às vezes de romance, de desenho, de não sei o que lá, tipo assim, mas a gente tem uma parte da nossa vida que tem um filme de terror. Esse filme de terror é Satanás. Ele está ao redor. Ele está aí, não tem como a gente ficar falando, não existe, não existe. Ele está, ele é muito, tipo assim, uma coisa que ele faz, ele é organizado com as coisas. Ele manipula, ele faz situações. E eu dou glória a Deus por cada um que está aqui em cima, porque em todo esse diálogo nosso, até chegando nesse ponto de falar sobre essa mulher, que a gente poderia ter falado, ela vai para o inferno, não sei o que lá. Não, Deus gerou amor aqui em quem estava falando sobre isso, e a gente tenta, quem tem amor no coração de Deus, tenta ficar arrumando, não jeitos, mas tipo assim, pensando, ela pode estar em confusão.
Satanás pode ter ministrado alguma coisa, ela pode estar no tempo de ignorância. Quem tem amor no coração fica pensando assim a respeito das pessoas. Não, Deus está investindo, calma. Não, a gente pode falar que vai para o inferno. Então, o Satanás, ele é muito esperto. E ele manipula. Pode ser que essa pessoa foi manipulada, pode ser que não. Mas a gente sempre vai jogar para ele. Pode ser que ele manipulou. Como, um exemplo, 2 meses atrás, 1 mês atrás, alguma coisa assim, muitos crentes, muitos jovens, que no sábado de manhã eu quase levei fumo do meu gerente, que eu mandei mensagem para um monte de gente. Conversei com a minha líder, Elisângela, líder do louvor, que estava mais próxima a mim para conversar. Uma estratégia de Satanás, e muitos crentes entrou. Não sei se você entrou, se entrou misericórdia, ignorância, pode acontecer com todo mundo. O que aconteceu? Eu cheguei no Facebook, abri de manhã, estava lá, todo mundo arco-íris na foto, todo mundo chique, no arco-íris por trás. Até eu ia entrar. Deus me deu um negócio assim, eu falei, porque fica esperto, hein, Facebook principalmente. Todo aquele negocinho de perguntinha, que nem agora, tá saindo a mania da adivinhação, e a gente tá achando que é legal. Espírito de adivinhação é do cão, do diabo. Vai lá, com quem você vai casar ano que vem? Vai ser assim, vai ser... Vai lá, todos os crentes, coloca. Mas isso não tem mal, isso é uma brincadeira. Não sei, discernimento, amém? E saiu mês passado, todo mundo lá colorido pela foto, no fundo da foto. Sabe o que significava aquilo? O cara do Facebook, lá nos Estados Unidos, aprovaram, ou não sei o que lá, sobre homossexualismo. E ele, para lançar no Facebook que ele apoia, ele fez isso. E os crentes do Brasil, tudo lá, bonitão, colocando a foto de fundo com arco-íris. O arco-íris, na verdade, na versão original, não diz que era um arco-íris. Diz que era um arco no céu, que foi como que eu posso dizer? Uma marca da aliança que Deus fez depois do dilúvio. Não haveria mais dilúvio. O homossexualismo nasceu depois, coisa do capeta, coisa do diabo, não dá para ficar agradando isso, é do diabo mesmo. E ele usa essa marca, esse arco-íris. Eles usam, se você vê essa questão de parada gay, você não vai lá em nome de Jesus, mas você vê na televisão parada gay, é arco-íris, é a lei. É uma zombaria? Na linguagem nossa, linguagem traduzida hoje para a linguagem de hoje, tem o arco-íris já. De um tempo para cá já tem como arco-íris nesse trecho da Bíblia. Então, e muitos teólogos, pastores pregam que é uma zombaria contra essa aliança de Deus. E muitos crentes entrou. Então pode ser que essa mulher também entrou em uma inteligência que Satanás fez lá para ela entrar para zombar de Jesus. Pode acontecer com qualquer um. Por isso que a gente tem que buscar em Deus discernimento. Se falar que o leão, que está na porta da sala do Juba, é homossexual, eu mato. Considerações finais. Você quer falar um pouquinho? Não, eu quero que você esclareça. Gente, deixa eu só falar sobre o arco-íris. O arco-íris que aparece no céu aí é de Deus, tá? Não é demônio aquilo. Não é demônio. Esse arco-íris, eu creio que é a aliança de Deus com Noé. Por quê? Quando aparece o arco-íris, gente? Quando o tempo está lindo, maravilhoso, ou quando está nublado, vai chover ou choveu? Não é aí? Então, é a aliança de Deus com Noé. Esse é o sinal, entendeu? O fato dos homossexuais usarem é justamente pelo colorido, entendeu? Pelo colorido e tal. Eles poderiam usar um logotipo de qualquer time de futebol. Entendeu? Ele poderia usar corte de cabelo. Para. Ele poderia usar uma árvore. Eu creio que seja pelo colorido, tá? Mas o arco-íris em si é de Deus. Não é para você colocar lá no Facebook o arco-íris atrás de você, não. Agora, não é de Deus você procurar o fim do arco-íris e achar que tem um pote de ouro lá. E tem duende lá. Aliás, tinha um pastor nosso que falava que anão não morre. Vira duende. Quem já foi em enterro de anão aí? Tá vendo? Anão não morre. Você foi em enterro de anão? Ninguém foi aqui, ó. Ninguém. Tá vendo? Então preste bem atenção, irmão. Você conhece um anão? Conhece um anão? Já viu um anão? Você já viu um defunto anão? Anão não morre.
Então, tá vendo, irmão? Considerações finais em poucos segundos. Bispa Karina. Amem a Deus sobre todas as coisas. Não sejam indiferentes, tá? Principalmente quando vocês estão aqui ouvindo a palavra, eu acho que não tem nada pior do que a indiferença. Abram o coração, retenham o que é bom, porque não é tudo que é falado aqui também que é certo, né? Ninguém é dono da razão. A gente tem que ser estudioso da palavra, ter o Espírito Santo para nos dirigir. Às vezes a gente erra em algumas coisas. Então, retenha o que é bom, o que você achar que não é bom, joga fora. E amem as pessoas. Para falar da pergunta do Lucas, que ninguém falou, né? A gente faz 1 milhão de planos. Nossa, eu vou chegar, vou pregar e ele vai se converter. Aí não acontece, a gente fica decepcionado. Ah, o cara me ignorou. Mas a gente esquece que a gente vai falar e quem vai convencer é o Espírito Santo. Então, se você falou, você fez sua parte. Agora o resto é com o Espírito Santo. Quem vai convencer é ele. Independente de qualquer coisa, quem vai convencer é ele. E suas atitudes também. Que a gente tem que ter atitude primeiro. Não é só falar e ser igual. Primeiro a gente tem que mudar, buscar o arrependimento, demonstrar o amor pelo próximo, para depois querer falar que ama ou querer falar do amor de Jesus. Vou considerar de novo. Eu sei que é tarde, rapidinho. É a frase que eu uso sempre com as crianças, quando eu dou aula para eles. De 100 pessoas, 1 lerá a Bíblia, 99 lerá o cristão. Então, o seu testemunho vale mais do que o que você fala, simplesmente. Todo mundo já falou tudo que tinha que falar sobre amor aqui. Dá vontade de ficar a noite inteira só ouvindo aqui, cada palavra, uma experiência. Fica quieto. E, resumindo tudo que a gente aprendeu aqui nessa noite, o legal é a gente colocar em prática, então. Não adianta só ouvir, vou embora ali e pronto, acabou. Semana que vem esqueci o que aconteceu? Não. O legal é você fazer para o seu próximo o que você quer que um dia alguém faça para você. É legal você falar do seu próximo um dia que você queira que alguém fale de você. Então, o significado de tudo é o amor. O amor é respeito, é educação, é você falar a paz do seu irmão sem falsidade, é você se preocupar com ele. Amém? De tudo que a gente falou, né, o Digão estava falando aqui, realmente é a praticidade de tudo que foi dito e tudo que foi aprendido nessa noite, né? E sempre pensem dessa forma, vamos pensar dessa forma, se coloque no lugar do outro, né? Se imagine na situação do outro, só dessa forma você vai conseguir entender o que a pessoa pensa, pelo menos um pouquinho, e tenha compaixão. Nunca uma estratégia que nem o Rafa estava falando, Satanás ele vai usar todas as estratégias, por quê? Porque ele não pode entrar no reino dos céus, e ele quer que quanto menos pessoas entrem, melhor. Então aquela ideia de que, você cometeu um pecado que não tem mais jeito, isso não existe. A palavra não se baseia nisso. Você cometeu um pecado que a sua vida não tem mais jeito. Não, Jesus se manifestou para isso, para destruir as obras do diabo. Então, há salvação. Sempre pregue a realidade do Evangelho. Não deixe com que você seja uma ferramenta de Satanás para olhar e julgar. Não, aquela pessoa lá, ela já foi, né? Trabalhe o seu amor, a compaixão que Cristo trabalha em você, deixe Ele trabalhar isso em você, para que você ame as pessoas, para que nós possamos evoluir nesse amor, a cada dia mais. Deus nos ama, basta. Eu, particularmente, eu não sei nem o que Ele viu em mim para eu estar no altar. Todo dia eu penso isso, não sei. E não adianta fazer assim, tá? Eu também não sei, Rafa, que você está aí. Mas de verdade, eu não sei. Mas Deus tem usado para fazer algumas coisas por trás do pano, eu sei que o ministro louvor eu tenho que estar aqui na frente, mas por trás disso, sem aparecer para ninguém, meus amigos sabem disso. Deus nos ama. Só entrega o coração para Ele, vai deixando Ele trabalhar.
E Deus vai fazendo melhor. Ele é simples, totalmente simples, humilde. Ele quer o melhor para cada um de nós. Só confiar nele. Amém? Viu? Como é que está o seu amor agora? Algo que eu queria comentar também, deixar esclarecido para vocês. Tem tantas pessoas aí que lutam por 1 minuto de vida, lutam por um dia, lutam por uma semana, um segundo, para poder falar que ama tal pessoa. Eu não consegui ter tempo suficiente de dizer quanto eu amava a minha mãe. Talvez você também não tenha esse tempo. Aproveite hoje, aproveite o agora, para demonstrar o amor para quem está do seu lado, para demonstrar o amor para quem se importa com você realmente. Não deixe esse tempo passar. Não deixe essas coisas, sabe, sem sentido. A gente falou tanto sobre amor aqui. O que você vai chegar hoje na sua casa? O que você vai fazer? Será que você vai na lanchonete lá depois e vai falar de amor? Não deixe esse amor ser passageiro. Não deixe esse tempo ser desperdiçado. Viu? Kevin, eu te amo, cara. Semana que vem acontecerá o nosso acampamento de inverno. Quem não deu o nome ainda, você tem essa semana para correr atrás, mas por favor, não vai chegar sexta-feira, 6:30 da tarde, e começar a ligar que nem doido. Ah, pastor, eu quero ir, fulano, eu quero ir. A gente precisa se programar. Então corra pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, de Caná da Galileia. Programe-se. Eu gostaria muito que todos fossem. Tá tudo certo, o pastor Babão vem para cá, essa semana nós estaremos comprando as passagens, ele vem com a esposa, serão dias abençoados, abençoadíssimos. Não quero gastar tempo hoje com o acampamento de carnaval, depois eu vou estar falando. Ontem eu falei com o pessoal do Maria Helena, nós estivemos lá com os jovens lá de cima, e eles sabem, o acampamento de carnaval nosso de 2016 será lá no Recanto do Sabiá, em Tibiriçá. Lá vai ter tirolesa, parede de escalada, piscina com toboágua, muito louvor e adoração, muita palavra de Deus, muita oração. O tema do acampamento, você vai ficar sabendo nos próximos dias. No final do culto, na salinha Juba, aquela sala toda discreta, com a porta colorida, maravilhosa, linda, high-tech, tem uns bonés do pastor Babão para serem vendidos lá, R$45 o preço do boné. E eu vou dizer uma coisa, irmão, paga 50, vale a pena. Que bonezada da hora, né, Ericão? Ericão tá vendendo para metade do Maria Helena, C5, C4 e Cidade Nova lá. Se precisar, semana que vem vai chegar. Semana que vem vai vir uma carreta, Transvago vai trazer uma carreta fechada. Tá. Viu, gente? Pastor, não tenho dinheiro. Tem cartão de crédito, irmão? Nós aceitamos cartão de crédito. Amanhã os jovens vão estar com metranca na mão ali, naquela porta, na porta lateral. E se você tentar sair aqui pelo fundo, vai ter guarda aqui também. Então eles vão. A Ana está com a maquininha. Se você quiser acertar hoje, 2 boné à vista tem desconto. E o Babão não fala para mim, fala para você só. Mané. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número... Eu quero concluir tudo isso que foi falado aqui hoje com uma palavra muito séria em 1 minuto. Lucas capítulo 15, versículo 31, versículo 32 diz assim: Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu
é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos por esse teu irmão, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí termina a parábola do filho pródigo. Eu me coloquei no lugar do pai. Quando eu vejo no meio da nossa comunidade, dos jovens, quando eu vejo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou desse, eu sou daqui, eu não me misturo com aquilo, eu não me misturo com isso. Algumas festas de aniversário, eu não fui, fiz questão de não ir. Alguns lugares onde alguns se reuniam e outros não podiam estar, eu fazia questão de não estar também, como pai. Eu fico pensando Jó. Eu olho para o livro de Jó e vejo a história de Jó. Jó, ele sacrificava pelos seus filhos, tanto que quando vem a catástrofe na vida de Jó, os 10 filhos de Jó morrem no mesmo lugar, no mesmo momento, no mesmo dia. Literalmente a casa caiu para Jó, porque ele reunia os seus filhos, e seus filhos naquele momento estavam todos reunidos, em comunhão. E eu volto para a parábola do filho pródigo. Quando um filho se afastou, partiu, foi embora, torrou toda a grana que tinha, viveu lá fora, participou de tudo que era porcaria que o mundo poderia oferecer. De repente ele voltou, o que estava aqui dentro, teve dor de cotovelo, teve ciúmes, e esses ciúmes gerou uma insatisfação tão grande, não só para com o seu irmão, que torrou a grana e voltou, mas também gerou uma insatisfação muito grande dele para com o seu pai, porque ele esperava que o seu pai tivesse uma atitude diferenciada com aquele filho que estava longe. Mas o pai o surpreendeu, e ele disse: filho, você sempre está aqui comigo, todos os dias você está aqui, tudo que é meu é teu, tudo que eu tenho pertence a você, mas o teu irmão estava fora, estava desgarrado. Amor é estender a mão para o irmão que está lá fora também, mas amor também é estender a mão para o que está aqui dentro. Amor, eu vou falar a minha vontade, pastor Evandro, era que depois que terminasse aqui o culto, daqui a alguns minutinhos, a gente saísse e fôssemos todos para o mesmo lugar. A minha vontade. Eu sei que hoje está difícil fazer isso. Eu sei que hoje é complicado. Então, uma turma vai no açaí, uma turma vai na padaria, outra turma vai na pastelaria, outra turma vai no Noel, outra turma vai no braseiro, outra turma vai no outro braseiro, outra turma vai para Bauru, outra turma se reúne na casa do fulano, do cicrano e do não sei quem. Então, nós nos fragmentamos. O meu sonho, a minha vontade é que nós todos saíssemos juntos. Vamos para tal lugar, como há pouco tempo atrás a gente fazia. A gente ia lá no açaí, a gente fazia um rebu. A gente juntava aquele monte de mesa, um dia era um L, outro dia era um U, outro dia era um 0, outro dia... E ia ocupando tudo lá, invadindo, marcando território. Hoje a gente não faz isso. Quando a gente consegue reunir, está aqui. Quando nós conseguimos fazer uma festa, reúne alguns. Uns têm compromisso, outros não têm. Eu entendo isso. Mas outros têm prioridades e outros não têm prioridades. E eu, como pai,
tenho que ficar socorrendo aqui e ali, e não dá. E às vezes dói isso, cara. Dói. Às vezes dói demais. Dói demais. Porque eu tenho que socorrer o filho que está dentro e tenho que acolher aquele que está voltando. Às vezes ir atrás e às vezes esperar chegar. Quando de repente alguém se preocupa em ir também atrás. Então eu me coloco no lugar do pai, do filho pródigo e do filho que ficou. E fico pensando. Então às vezes há reuniões que alguns fazem, que jovens fazem, que eu não estou junto. E não estou de propósito. A grande maioria, às vezes, eu não vou. Por isso. Porque, às vezes, eu estou num lugar com a minha família, junto com um grupo determinado de pessoas, aí eu chego, alguém vai lá, vou tirar uma selfie. O pastor foi na casa do fulano, mas na minha ele não foi, não vou mais na igreja, ele não gosta de mim, ele me odeia, ele me matou, me magoou. E isso eu não fico sabendo. E para falar do Facebook, irmão, não exponha a tua vida lá, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Dá a mão para quem está do teu lado aí. Eu quero fazer uma oração junto com você. Pai querido, que essas mãos unidas não sejam simplesmente mãos, mas sejam corações unidos, juntos, com um propósito, caminhando para o mesmo lugar. Ó Deus, eu peço que haja comunhão, entendimento, preocupação de uns para com os outros. Eu peço, ó Pai, que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre todos esses jovens que estão aqui. Hoje nós falamos um pouquinho, só um pouquinho sobre amor. E nós, como um dia eu ouvi o pastor Márcio Valadão pregar, e essa palavra foi fixada no meu coração, e quando ele dizia que nós amamos porque alguém faz alguma coisa a nosso favor, nós amamos se nós somos correspondidos, nós amamos quando alguém nos dá algo em troca, nós amamos porque, se e quando. Jesus, Ele amou independente de nós, de saber se nós daríamos alguma coisa a Ele, se nós estaríamos todos os dias na presença dEle, ou se nós, quando Ele falasse conosco, nós de prontidão já o atendêssemos. O amor de Jesus foi incondicional em todo o tempo. Ele não impôs condições, Ele simplesmente amou. E se a gente conseguir amar a nós mesmos, já é o começo do amor, Pai. Que a nossa autoimagem possa ser reconstruída hoje, e que a nossa autoimagem reconstruída possa refletir no amor que a gente pode demonstrar para com o nosso irmão. Haja paz no meio dos teus filhos, haja paz entre todos os irmãos, haja paz na vida de quem está nos assistindo através da internet, haja paz em cada família que está dentro de casa, haja paz nessa vida tão sofrida que está nos ouvindo, nos assistindo. Haja paz, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus te abençoe.